Olá, tudo bem? Meu nome é André, é, sou professor de Educação Física, sou também formado em Teologia, estou formado também na APEC, no Instituto de Liderança da APEC, 2009, sou voluntário da APEC desde 2008 e mediante essa epidemia, né, do coronavírus, é, percebi que muitas igrejas fecharam, né, por orientação do prefeito e pro governador também. E então decidi, né, vendo que muitas igrejas estavam fechando, querendo e poucas crianças não tinha acesso, né, um culto voltado para ela online. Muitas igrejas estão disponibilizando cultos para adultos, mas não estão disponibilizando cultos para as crianças, né? E eu que tenho o chamado missionário, me sinto vocacionado para poder pregar o evangelho às crianças, percebi essa necessidade e há uma hora e meia atrás, né, para poder, e pensei, por que não fazer? Por que não fazer um culto online também para as crianças? Eu espero que eu consiga atingir, né, algum número de crianças significativos, que elas possam ouvir da palavra de Deus, né, compreender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Que esses momentos sejam para alimento, né, para a alma de cada pequenino, né? Para iniciar, né, então aqui eu fiz um painel, né, para a gente poder, eu não, como eu falei, né, há uma hora e meia atrás eu pensei nisso, então nunca fiz isso, então essa está sendo a minha primeira experiência. Então, para começar, eu fiz um painelzinho aqui e eu queria só, para quem está assistindo, para quem está, tô vendo que tem algumas pessoas que já estão assistindo, que já estão online, para que vocês possam refletir sobre a importância desse da pregação, de pregar o evangelho para as crianças. Então vamos lá. Antes, né, de falar com especificamente para as crianças, eu queria falar um pouquinho para os adultos, né? E eu queria mostrar essa fita. Todos nós nascemos no pecado, né? Nós nascemos, né? Meu filho tinha menos de 1 ano e ele queria pegar uma coisa e eu ia lá e falava, não mexe. Ele ficava bravo e ele olhava assim com uma cara de bravo e ia lá querendo mexer. E aí eu falei, não mexe, garoto, não mexe, não pode, falando firme com ele para ele poder prestar atenção. E ele pegou e ele ia com a mãozinha lá para querer mexer. Quando eu ia lá, dava um tapinha só para ele prestar atenção e ele queria mexer. Então isso já mostra que desde antes mesmo de 1 ano de idade já demonstra uma inclinação. Às vezes ele virava para mim e batia na minha mão para que eu deixasse ele fazer, né, aquilo que ele queria fazer, né? Então ele tinha o quê? Alguns centímetros, né? Não tinha nem 1 metro, pequenininho, acho que meio metro. E ele mesmo assim, eu com 1 metro, não sou tão grande assim, mas 1,67 m, e ele me confrontava, ele me via como se fosse um gigante, mas mesmo assim ele olhava bravo para mim e ainda batia na minha mão para querer fazer aquilo que era errado. Então isso mostra que, ajuda a gente a pensar que o pecado, ele já é algo que já vem ali desde pequenininho. Então, o pecado, nós já vamos nascendo falando palavrão, desobedecendo os pais, né, mentindo, né, roubando, fofocando, brigando com um amigo, né, desobedecendo os professores, o pai, a mãe, e você vai crescendo, fazendo muitas coisas erradas, roubando, matando, né? Quantas coisas erradas. Olha só essa pessoa. Essa pessoa, ela viveu a vida inteira no pecado. E ela
quando ela morreu, para onde que ela foi? Aqui é uma outra pessoa. Essa pessoa também nasceu no pecado, né? Com o desejo de fazer coisas erradas, desobedecer os pais e a mãe. Foi lá crescendo, falava palavrão, chegou a roubar uma balinha, um docinho, né? Pegar um lápis do colega e guardar na sua mochila. E ele pegou, foi. Quando ele chegou lá para uma adolescência, a juventude, né? Ou até na fase adulta, ele ouviu do Senhor Jesus. E ele ouviu que Jesus morreu na cruz para salvar a vida dele. Ele falou que colocaram pregos nas mãos dele, coroa de espinhos, né? Bateram em Jesus e fizeram muitas coisas más com ele, cuspiram, xingaram, teve que carregar uma cruz pesadas, né? E ele, quando ele ouviu aquilo, os olhos enchiam de lágrimas, porque ele percebia a dor, como que devia ser doloroso aquela dor. E ele decidiu, e fizeram um apelo para ele, falou: olha, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele decidiu aceitar, ele creu em Jesus, ele falou: eu quero aceitar Jesus, eu quero que ele entre no meu coração, porque eu não quero mais viver nesse pecado, eu quero ter uma nova vida com Jesus. E ele teve uma nova vida com Jesus. Depois que ele teve uma nova vida com Jesus, a parte verde vai mostrar que a gente precisa conhecê-lo mais. A Bíblia fala que crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que lembra o verde? O verde lembra o quê? As árvores, as plantas. As plantas estão sempre crescendo. E Deus quer que nós venhamos crescer desse modo, né? E aí foi lá, chegou um tempo, morreu. E ele foi para a glória, lá com Deus Pai, viver no céu. Esse aqui já foi para um outro lugar. Esse outro aqui nasceu no pecado também. Ele foi crescendo, falando coisas erradas, mentindo, desobedecendo. Mas ele conheceu Jesus quando ele era criança. Ele ouviu falar de Jesus e ele creu em Jesus. Ele falou: Senhor Jesus, entra no meu coração. Mesmo sem saber falar muitas coisas, mesmo sem compreender muitas coisas da Bíblia, mas ele pegou e decidiu aceitar, porque teve um clube bíblico, ou talvez numa igreja, os pais levaram numa igreja e ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele foi ouvindo, né, a lição e foi aprendendo, né, quando ele frequentava os cultos, quando ele via os pais obedecendo a Deus, amando a Deus, e ele foi crescendo, aprendendo cada vez mais de Jesus, lendo a Bíblia, orando. Ele foi também ajudando, né, as pessoas na igreja para que elas possam sentar no lugar certo, ajudando as pessoas também na hora de entregar um folheto, um envelope. E aí o que acontece? Ele foi crescendo e servindo a Deus. Chegou um dia, ele morreu. Só que ele também foi para a glória, né, lá com Deus. Olha só o tanto de tempo que ele serviu a Deus. Já o outro, um tempinho menor, que ele se converteu lá com adulto. E aquele que não ouviu, não teve oportunidade. Tá aí a importância de nós falarmos do amor de Deus para as crianças. Elas precisam de ouvir todo o Evangelho, a Bíblia toda, todo o Evangelho, né, no modo que elas possam aprender. A Bíblia fala que pelas crianças a gente pode conhecer se tem pecado, né, já com algumas ações das crianças. Então, desde pequenininho, se as ações delas são boas ou se são más. Então, hoje nós vamos começar o nosso culto para as crianças. E, primeiro, o que tem no culto de crianças? Nós vamos
cantar, orar, memorizar um versículo, uma história bíblica e também uma história missionária. Mas vamos orar primeiro. Vou chamar um amigo meu para a gente estar orando, que é o Juquinha. Juquinha, tudo bem, Juquinha? Oi, tudo bem? Fala oi pro pessoal, Juquinha. Oi, tudo bem? Pessoal! Juquinha, agora a gente vai orar. Vamos ensinar as crianças a orar, tá bom? Tá bom. Você pode orar, Juquinha? Sim. Junta os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos em oração. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo nosso dia. Obrigado pela nossa família. E pelo o culto que nós vamos fazer agora. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Parabéns, Juquinha. Juquinha, agora tá na hora de a gente louvar a Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos! Eu amo louvar a Deus. Essa música aqui, ela diz assim, ó. Acho que tá invertido aí, né? Porque a câmera, mas ela diz assim: Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Vamos mais uma vez? Olha lá. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vivamos sempre assim. Deus te ama e eu também te amo, né? E assim nós devemos viver, amando uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, né? Como a mim mesmo. Tem essa... Olha, mas quando eu não tinha Jesus, que estava tudo escuro no meu coração, Deus se entregou na cruz para me salvar. E Ele me deu perdão. E Ele ficou, perdoou todos os meus pecados para me dar uma nova vida. Às vezes eu erro, né? Mas eu percebo que eu errei, peço perdão e Deus limpa de novo. Eu não devo ficar errando, né? Se você, às vezes você desobedeceu seu pai e sua mãe, se você, às vezes, você fizer uma coisa errada na escola, né? Você para um pouquinho, pensa no que você fez. Se você fez errado, vai lá e peça perdão. Fala, desculpa, eu não vou fazer mais isso, né? Deus ensina que todos nós, a Bíblia fala que todos nós pecamos, nós somos pecadores. Mesmo aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quem tem Jesus no coração escolhe a não pecar. Então quando você escolhe a não pecar, você pode acabar pecando, mas você precisa pedir para Deus perdão e buscar não pecar de novo. E essa música ela diz assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Vamos lá de novo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue
tão alva assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Olha que promessa. Deus fala que Ele nos promete o quê? O céu, um local maravilhoso, um local muito especial para nós vivermos com Ele. Mas tem uma coisa aí, ó. Eu vou contar uma coisa que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Vamos lá mais uma vez para vocês aprenderem. Pare. Faz estátua. Paradinho. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Estátua. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Aí, Cristo, Ele me salvou. Ele pode te salvar também. Se você ainda não confessou, não falou para Jesus: Jesus, eu sei que eu tenho coisas erradas, que eu faço coisas erradas. Se você nunca falou com o Papai do Céu sobre isso, sobre Deus, pedindo perdão por seus pecados, hoje você vai ter a oportunidade de fazer. A história de hoje, eu vou contar uma história da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia, nós aprendemos tudo que Deus quer nos ensinar, está escrito na Bíblia. E a Bíblia, ela é o livro mais especial que existe no mundo, né? Porque a Bíblia, sabe quando compram alguma coisa, um objeto, um brinquedo, vem um manual explicando como montar, como jogar. A Bíblia, ela ensina como nós devemos viver, né? Então, tanto criança, adolescente, adulto, idosos, pessoas mais velhas, o vovô, a vovó. Então a Bíblia, ela ensina tudo de tudo. Nela tem tudo. E a Bíblia, ela tem várias histórias muito lindas, que nós possamos aprender muitas coisas de Deus. Eu vou ler uma história que é da Bíblia, que ela vai dizer assim, que Jesus, um dia, ele estava conversando com os cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos são pessoas que não eram mal vistas, né? Muitas vezes eles pegavam impostos. Sabe o que é impostos? Hoje eu contei essa história para minha filha e ela ficou, né, sem o que é imposto, né? O que é imposto? Crianças não sabem muito o que é imposto. Agora adulto já sabe bastante o que é imposto, né? Impostos, crianças, são uma taxa, um valor em dinheiro que as pessoas têm que pagar para os governantes, para o presidente, para o governador, para o prefeito. Então tudo que nós compramos, todas as coisas, né, carro, até a balinha que você compra na cantina da escola, ela tem impostos, tem algum valor ali que foi cobrado imposto. E esses impostos, né, esse homem, ele pegava os impostos das pessoas, só que ele pegava um pouco a mais. Falei, olha, é esse valor, mas tem que ser mais um pouquinho a mais. E ele pegava esse pouquinho a mais e guardava para ele. As pessoas viam ele com maus olhos, né? Eles falavam assim, já é difícil trabalhar e conseguir tudo isso, aí tem que pagar o imposto e ainda tem que dar mais dinheiro ainda para essa pessoa. E Jesus, tá vendo essas pessoas que estão aqui, ó, desse lado?
eram os fariseus, eram os mestres da lei que conheciam tudo das escrituras sagradas da Bíblia. Eles conheciam muitas coisas da Bíblia, eles que falavam da Bíblia para as pessoas. Só que eles não estavam vivendo e fazendo da forma que Deus gostaria que fosse. Eles muitas vezes eram muito legalistas. Olha, é assim e ponto. Sim e ponto. Às vezes eles queriam chamar a atenção para ele e não para Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para vir aqui e nos ensinar de fato como devemos viver como Deus quer. E eles ficaram indignados, eles ficavam olhando para Jesus falando com um pecador, uma pessoa que faz tantas coisas erradas, mas Jesus, ele se importou com aquele homem, né? Jesus foi lá, conversou com ele, com ele, e em fazer eles entender que era importante a gente se aproximar de pessoas que não têm Jesus ainda, né? Que não conhece a vontade de Deus, ele pegou e fez assim. Ele contou uma parábola, ele contou uma história que falou assim, que existiam pastores. Pastores são aqueles que cuidam dos animais, ali das ovelhas, às vezes das cabras. Eles vão lá, levam elas para comer um pouquinho, lá beber um pouquinho da água do rio, da grama, e deixa elas andarem um pouquinho. Depois, no final do dia, eles guardam elas, né, no aprisco, e guarda elas e vão deixando elas, vai contando, 1, 2, contem comigo, 3, 4, 5, 6, e vai guardando cada uma. Só que aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas, e ele percebeu que estava faltando uma. Será que eu contei certo? Contou de novo e estava faltando uma. Ele ficou muito triste, preocupado. Ele pegou e falou assim, eu vou seguir, eu vou procurar aonde quer que ela está. De repente ela se perdeu, essa ovelha. E ele procurou de um lado, ele procurou de outro, e ele não estava encontrando. Depois de um tempo ele ouviu um barulho e como que faz a ovelha? Ele ouviu um barulho e ele foi até lá. Ele foi andando e chegou e encontrou com a ovelha, pegou ela nos braços e trouxe ela no ombro. Ele podia ficar tocando ela, mas não, ele pegou ela e trouxe ela no ombro com todo cuidado. O pastor, ele foi lá para pegar ela porque ela estava caindo num local perigoso. Ele foi lá, correu o risco para salvar aquela ovelha. E assim, muitas vezes também nós somos crianças. Assim, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. O pai falou para fazer isso. Mas eu quero isso, né? Às vezes a mãe falou para você não pegar o celular e você, escondidinho, você foi lá e pegou e foi pro seu quarto, colocou debaixo do travesseiro e depois ficou lá mexendo debaixo da coberta. Então muitas vezes a gente fica perdido, a gente quer fazer várias coisas que não agradam a Deus, que não agradam os nossos pais, né? E isso é como se estivéssemos perdidos, né? Muitas pessoas querem fazer as suas próprias vontades, às vezes buscar em várias religiões, em vários tipos de deuses, aquilo que para se confortar, para ficar bem, mas elas estão perdidas, elas não sabem o caminho, a forma certa. E Jesus, ele estava ali e falou para os fariseus, aqueles mestres da lei. Ele chegou lá nos fariseus e falou, né, que o reino dos céus, ele veio não para os sãos, mas para os doentes, que ele veio para os pecadores. Ele veio trazer o amor para os pecadores, para que as pessoas que já têm Jesus, que já acreditam em Deus,
já sabe da sua responsabilidade, daquilo que tem que fazer para agradar a Deus. E aqueles que não conhecem ainda Jesus, que não conhecem ainda Deus, eles precisam conhecer de Jesus. Você já conhece Jesus? Você já ouviu esse nome, Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus. E ele morava lá no céu, num local especial, mas Deus enviou ele aqui na terra para que ele possa conviver com nós, para que possamos aprender sobre ele, né? Ele queria uma experiência pessoal com a gente. E do mesmo modo, ele também quer que a gente tenha uma experiência pessoal. O que é uma experiência pessoal com Jesus? É você ouvir o que ele tem a dizer e buscar obedecer aquilo que ele está explicando para você. Jesus morreu numa cruz. Colocaram prego nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho na cabeça. Imagina, às vezes a gente machuca uma pontinha do dedinho e já fica tá muito ruim, tá doendo muito, tá me incomodando. Machucaram muito Jesus. E cuspiram, chicotearam ele nas costas, machucaram muito Jesus. Depois que ele morreu na cruz, ele foi sepultado. Depois que ele ficou sepultado por 3 dias, ele ressuscitou. Ele voltou a viver. Olha só que bom. Ele voltou a viver. Ele não está mais morto. Jesus, ele tem poder de Deus para poder, né? Ele é Deus também, né? Existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esses 3 são um. São 3 pessoas em um. Ai, tio, como entender 3 em 1? Sim, a gente não consegue entender porque nós somos matéria, mas Deus, ele é Espírito, né? E como a matéria pode entender o Espírito? Não tem como. Mas o Espírito de Deus, ele pode fazer qualquer coisa. E Jesus, ele fala sobre o céu. Naquele tempo, ele falou para aqueles fariseus, para as pessoas pecadoras, falou sobre o céu. Ele falou que Deus se agrada quando nós obedecemos, não quando a gente só ouve o que pai e a mãe fala e eu desobedeço. Não, ele fica feliz quando a gente obedece o pai e a mãe, quando eu obedeço a Deus. E olha só o coraçãozinho desse menino, né? Ele aceitou Jesus. Será que você já aceitou Jesus? Você pediu perdão pelos seus pecados, falou para Jesus: eu menti um dia, eu falei palavrão um dia, eu roubei, eu peguei uma coisa um dia escondido. E você já chegou para Deus e falou: Deus, eu fiz coisas erradas, eu reconheço que eu sou pecador, que às vezes eu tenho vontade de fazer coisas erradas, e eu peço perdão por isso. Eu creio em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, e eu quero que ele venha morar no meu coração. Será que você já fez uma oração assim? Vamos abaixar nossa cabeça agora e vamos orar? Se você não fez, agora é o momento para você pedir para Jesus entrar no seu coração, né? Para que você possa ter uma nova vida. Olha o coração desse menino. Ele tinha o coração tudo escuro. Mas quando ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo entrou no coração dele e mudou, deixou o coração limpinho, para que ele possa viver para Deus, não para mais suas vontades, os seus desejos de desobediência, de briga, de palavrão, mas uma vida que possa glorificar a Deus, que possa deixar Deus feliz. Você quer deixar Deus feliz? Peça para Deus entrar no seu coração. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor, meu Deus, muito obrigado por poder saber que o Senhor me ama. Eu reconheço que sou pecador, que às vezes eu penso coisas erradas, que às vezes eu falo coisas erradas, que às vezes eu faço coisas erradas.
te peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, que Ele morreu na cruz para me salvar, para me dar uma nova vida. Eu peço que Jesus venha entrar no meu coração, para que eu possa ter uma nova vida e eu possa obedecer ao Senhor. Ajude-me a te obedecer. Eu quero ser filho de Deus. No nome de Jesus, em que oramos, em que oro. Amém. Se você fez essa oração de verdade no seu coração, hoje você é da família de Deus. Hoje nós somos irmãos, porque eu já aceitei Jesus no meu coração. Se você já aceitou, nós somos filhos de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todas as pessoas pecaram, eu e você. E no outro versículo diz assim, João 1:12: mas a todos quanto o receberam, que receberam Jesus no seu coração, né? Mas todos os quanto o receberam serão feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Então todos aqueles que receberam Jesus no seu coração vão ser feitos filhos de Deus. Então só se torna filho de Deus aqueles que recebem Jesus no seu coração. Hoje você aceitou Jesus no seu coração. Então hoje você pode falar: eu nasci na família de Deus, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que tem uma festa no céu quando isso acontece. Se você já tem Jesus no seu coração, o que você deve fazer? Você deve buscar obedecer, aprender sobre a palavra de Deus e obedecer, né? E também você pode orar para que outras crianças, outras pessoas possam conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. E vamos cantar aquela música de novo, essa que nós cantamos. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Agora eu quero te contar uma história missionária. O que é uma história missionária? Uma história que fala sobre um missionário que foi em algum país, em algum lugar. E é a história de Tifã. Tifã é uma menina que mora lá na África. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Aqui, é o Brasil, onde que nós vivemos. Tá vendo? A minha mãe mora aqui, nos Estados Unidos. Tem que ir de avião para lá até minha mãe. 15 anos que eu não vejo minha mãe. Um dia eu vou ver. Vou abraçar ela e dar um beijo. A África fica nesse outro lado aqui. Então, para a gente ir, tem que atravessar o oceano. Essa parte aqui é tudo mar. Quando a gente vai na praia, a gente só fica nesse cantinho aqui. E aqui você vê as ondas do mar. Mas aqui é um monte de águas. E aqui tem que ir de avião até a África. Daqui é o continente africano. E lá morava Tifã. Tifã, ela acordou. Como que você acorda? Você abre os braços assim, você se espreguiça. O que você faz? Ou você só levanta rapidinho, né? Quem estuda de manhã, quem estuda à tarde, às vezes tem uma diferença, né? Quem acorda mais tarde, acorda mais tranquilo, bem relaxado. Quem acorda de manhã, às vezes um pouquinho cansado, queria dormir um pouquinho mais. E a Tifã, quando ela acordou, o pai dela já estava fazendo algumas coisas, a mãe dela também. Ela viu que o pintinho estava correndo lá pro fogo. Ela correu. Não. Pegou o pintinho e salvou o pintinho. Ai, cuidado, você não pode ir aí. É muito perigoso, você vai se queimar.
E a Tifã foi e salvou o pintinho. Depois logo ela pensou: hoje é um dia muito especial, eu vou ganhar um vestido novo, meu papai, a minha mamãe vai comprar um vestido novo para mim, nós vamos na feira. E Tifã estava muito ansiosa, né? Você já ficou muito ansioso por alguma coisa, né? Algum passeio que o papai e a mamãe ia fazer com você, né? E Tifã estava assim, né? Algum presente que você ia ganhar no seu aniversário, né? E ele pegou, e a Tifã pegou e fez assim. A mãe dela pegou e falou: Tifã, vai lá e pega a folha de bananeira que nós vamos na feira para colocar as batatas nessas folhas de bananeira. Aí ela foi para lá. Enquanto isso, o pai dela era um feiticeiro e o pai dela pegou e estava indo pegar as coisas para ir lá no local, no templo que ele fez, né? Como se fosse um local lá que ele adorava os espíritos, para fazer as feitiçarias dele. E Tifã foi para lá para pegar folha de bananeira. Quando ela chegou lá na folha de bananeira, encontrou a Maria, amiga dela. E a Maria, amiga dela, estava lá, só que a Tifã cortando a folha de bananeira para poder colocar as batatas. Oi, Tifã, tudo bem? Aí ela perguntou: oi, Maria, tudo bem? Falei: hoje eu vou ganhar o meu vestido novo, né, de palavras. Aí a Maria falou: mas vestidos novos de palavras? Você nem sabe ler? Aí ela falou: mas eu posso te ajudar, eu vou aprender a ler e aí eu te leio. Ela falou: você vai me ajudar? Que bom, eu vou ganhar um livro, uma roupa de palavras, que tem várias coisas escritas na minha roupa. Aí ela falou: tá. Maria, você tá sem o seu amuleto. Olha aqui o amuleto aqui da Tifã. Quem faz esses amuletos da Tifã? Quem é? O pai da Tifã. Ele fazia os amuletos, talismã. Mas tio, o que é amuleto? O que é talismã? É algo que a pessoa acredita que aquilo ali tem poder para dar para as coisas darem certo, para tudo correr do jeito que ela quer, né? Como se alguns espíritos naquele amuleto fizesse aquilo ali dar sorte, né? E eles acreditavam muito nisso. Existem algumas religiões que acreditam muito nisso, pulseiras, coisas que coloca na casa, né? E a Tifã acreditava. E o pai dela também, que o pai dela que fazia e invocava os espíritos. E falou: você está sem, Maria? Cadê a sua amuleta? Eu falei: não, nós não usamos, eu e minha família a gente não usa mais, porque nós estamos nós cremos agora em Jesus. Tem um homem que está falando da Bíblia, que o nome dele é Vitor, e ele está lá na feira falando de Jesus. A gente vai comprar uma Bíblia também. A Tifã falou para Maria, para amiga dela: não, que é isso? Meu pai vai ficar furioso que você está falando isso. Ele vai ficar muito furioso que você está fazendo isso, Maria. Você precisa de um amuleto, não precisa disso. E ela ficou muito brava e foi contar para o pai dela. Quando ela chegou e contou para o pai dela, olha a cara do pai dela, ficou furioso. Ele já foi lá para o templo, para o local onde que ele fala com os deuses, para poder fazer algo para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus. E Tifã pegou a cesta com as batatas, a mãe dela também pegou a cesta com as batatas para ir até a feira. E ela, no caminho, ela olhou para trás e ela viu a casinha da Maria lá no fundo. E ela pensou: será que a casa dela vai pegar fogo, vai acontecer uma praga, uma tempestade e a casa dela vai cair? Porque elas não estão mais usando o amuleto. O que vai acontecer? Por que ela não usa o amuleto com meu pai? Né? Depois, de repente, ela olhou, a mãe dela também estava sem amuleto. Mamãe, você está sem amuleto? Ela pegou e falou assim, né? O nome da... Aí ele pegou e falou assim:
o meu amuleto quebrou, filha. Meu amuleto quebrou e eu deixei em casa. Mas mãe, você está sem amuleto, tem que andar com amuleto. Porque senão pode acontecer coisas terríveis. Muita coisa errada, ruim pode acontecer se você não tiver com amuleto. Ela falou, não filha, vamos, que a gente tem que chegar na feira. E foi indo. Quando chegou lá, um homem chegou nelas e falou assim, nossa, essas batatas velhas aí, estragadas, eu sei que elas não estão boas. Vocês querem vender por quanto? 3 reais? Não dou nem R$1 por elas. Depois chegou lá um homem bem arrumado, né? E estava com dinheiro. E esse homem e falou, quanto que está as batatas? Ela falou, está 3 reais. Ah, tá 3 reais? Então, me vê tá muito caro. Eu posso te dar apenas R$1 por elas. Não, R$1? Eu plantei, eu cuidei da terra, eu reguei, depois eu colhi, eu trouxe até aqui. Não, é muito trabalho, não pode. Eu posso vender por R$1,20. Olha só. Aí ele falou, tudo bem, então eu vou ficar por R$1,20. Aí foi lá e deu as moedinhas e ficou com a batata. Ela pegou aquelas moedas na mão e aquele coração dela começou, eu vou comprar o meu vestido, que bom. Ela estava toda feliz que ia comprar o vestido. Só que quando chegou lá, contou para a mãe, olha mãe, consegui o vestido. E aí foi para lá na loja junto com a mãe e o moço falou que, olha, esse vestido é R$2. Falou, R$2 esse vestido? Mas eu só tenho 90 centavos. Não vendo por menos. Por favor, venda por mais. Minha filha está querendo. Não. Eu posso vender então por R$1,50. Ela falou, não, por favor, olha. Calma aí. Olha, eu tenho R$1,20. É tudo que eu tenho. Ela e falou assim, olha, eu não posso vender. R$1,50 é o mínimo. Eu falei, olha, minha filha está chorando. Ela queria tanto essa roupa. Aí acabou vendendo por R$1,20 para eles. E ela ficou muito feliz. Imagina a felicidade dela. Já pensou quando você ganha um brinquedo, alguma coisa que você quer tanto? Você está esperando tanto, uma bicicleta, um patins, um tênis de rodinha, sei lá. E aí você pega e fica todo animado. E você tem aquele presente nas suas mãos. Ela ficou muito feliz. Quando ela saiu de lá, ela viu um homem, aquele mesmo homem que comprou as batatas, era o Vitor. O Vitor, aquele que a Maria falou, que ia falar de Jesus. Nossa, mas aquele homem parecia um homem tão bom. E ele é o Vitor, ele está contando da Bíblia para as crianças, para os adultos. Olha só, ele pegou e falou que os homens no passado estavam adorando a outros deuses. E um profeta, pegou e falou que para eles, adorem o seu Deus e eu vou adorar o meu. Vamos ver qual que realmente é o Deus verdadeiro. E eles ficaram adorando, cantando, gritando, pulando, girando. Começaram a se cortar. Se bater para poder o Deus dele. Mataram um animal para poder Deus receber como oferta o Deus dele e nada acontecia. Depois aconteceu que o profeta de Deus sacrificou um animal, orou a Deus e caiu fogo do céu, tibum, consumiu toda aquela carne, aquele animal que estava lá. E todos olharam lá e viram que o Deus daquele profeta era o verdadeiro Deus. E o Senhor Vitor pegou e falou para as pessoas, vocês precisam acreditar no verdadeiro Deus. Muitas vezes vocês acreditam em várias coisas que estão por aí, em várias crenças, mas existe um Deus verdadeiro. E esse Deus é o Deus da Bíblia. E a Tifã, ela tinha ficado com as mãos no ouvido. Ela não queria ouvir nada, mas os olhos estavam bem atentos a tudo que o Vitor
contava. A mãe de Tifã, ela ficava de olhos e ouvidos abertos. E ela começou a falar: realmente eu creio, eu acredito que o que ele falou é verdade. Quando chegou em casa, elas contaram para o pai. E o pai ficou furioso. O quê? Vocês estão acreditando? Né? Você está acreditando que aquele homem que está falando da Bíblia, ele está falando de verdade? Que tudo que eu estou fazendo aqui, os amuletos, não é nada? O quê? Ah, eu preciso pegar algo bem especial para eu poder fazer um boneco, para depois espetar esse boneco, para acabar com esse homem, com esse Vitor. Ah, pegou o vestido da Tifã. Tifã olhou. Não, meu vestido, papai. Ele foi, pegou com a mão forte e tirou aquele vestido para ir fazer a feitiçaria com aquele vestido. Porque falou que ia fazer um boneco do Vitor e ia cutucar ele. E a Tifã ficou apavorada. Será que o Vitor vai morrer? Será que vai acontecer com ele? O meu vestido que eu tanto queria, agora não tenho mais. E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Agora, no próximo domingo, nós vamos continuar com a história de Tifã, né? Acabou, a história continua, é uma história missionária, ela é por partes, e o final dessa história só vão saber depois. Vamos cantar uma música? Né? Nós cantamos essa música no começo. Ah não, essa música a gente não cantou no começo, perdão. A gente vai cantar agora, ó. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Existe crianças que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Às vezes, lá do outro lado, lá na África, existem crianças aqui, ao seu lado, talvez dentro da sua casa, ou na casa do vizinho, ou seu amigo na escola que senta do lado de você. Você precisa orar, pedir para Deus, para que você possa ser instrumento de Deus, para falar do amor de Deus para essa criança. Vamos orar? Juquinha, vamos orar? De novo? Oi, vamos orar. Vamos orar, Juquinha? Fecha os olhos. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por essa história linda que aprendemos. Por essa história linda que aprendemos. Que devemos buscar os perdidos. Buscar os perdidos. Aqueles que ainda não conhecem de Jesus. Aqueles que ainda não conhecem de Jesus. Para que possamos falar de Jesus. Para que possamos falar de Jesus. E também que possamos obedecer a palavra de Deus. Que possamos obedecer a palavra de Deus. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Pode abrir o olho, Juquinha. Juquinha, pode abrir o olho, Juquinha. Abre o olho. Acabou. Isso, Juquinha. Até a próxima. Dá tchau, Juquinha. Tchau.
Bom, esse foi o nosso primeiro culto, né, para as crianças, live, né, pelo Facebook. Eu espero que tenham gostado. Foi há 1h30 atrás, né, às 5h30 da tarde eu pensei nisso, devido a ter vários cultos online para adultos e não ter nenhum culto voltado para criança. E espero que algumas crianças possam ter ouvido, alguns adultos aqui eu vi também. Acho que tem mais adulto do que criança aqui acompanhando, mas que possa ter sido bênção, né, para a vida de quem acompanhou aí por alguns instantes essas mensagens, tá bom? Essa daqui é a minha filha, Bianca. Ela está na capa da revista O Evangelista de Crianças, da PEC. Se você quiser assinar essa revista, você entra no site da PEC. Eu sou voluntário da PEC, não sou missionário, sou um voluntário. E ela é só pelo site que você faz a assinatura, né? Dentro dela tem uma matéria falando sobre o acampamento Boas Novas, onde tem um projeto e um artigo meu que fala sobre o projeto do Parque Boas Novas, né? Esse parque que tem aqui na revista é um parque que eu idealizei, né? E graças a Deus hoje, antes tinha só um espaço para 3 crianças brincar, um brinquedo e com 3 crianças. Hoje cabe mais de 70 crianças brincando, né? Com mini arborismo, mini tirolesa, e tem outros projetos também da PEC que eles estão desenvolvendo, os 10 tijolos, onde que eles vão construir mais alojamentos para missionários que vão cursar lá para pregar o evangelho para as crianças. Dentre a revista tem várias outras informações, outros artigos com líderes, grandes líderes na área do Ministério Infantil e também grandes líderes religiosos, teologia. E é isso daí, galera. Obrigado aí por ter acompanhado e grande abraço a todos. Que Deus abençoe, que Deus use para alcançar as crianças. Um abração.